E aí, estudantes inscritos aqui no canal APG Atualidades, beleza com vocês? Quem está falando aqui é o professor Osvaldo e nós vamos começar a nossa série de revisões para os grandes vestibulares do Brasil com a revisão da Universidade Estadual de Londrina 2020, primeiro semestre. Roda pra vinheta! Neste primeiro momento, nós vamos mostrar para vocês as datas que vão ocorrer o vestibular da UEL. Então vamos para o slide. Então, galerinha, a prova da Universidade Estadual de Londrina, ela é composta por 60 questões e deve acontecer no dia 20 de outubro e será cobrado conhecimentos gerais, tá? O resultado da primeira fase, ele será divulgado no dia 8 de novembro no site da COPS, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Já a segunda fase da UEL, ela vai ser aplicada nos dias 1, 2 e 3 de dezembro. Então se atentem aos prazos. Galera, se atentem aos prazos, pois perder a inscrição ou perder a data da prova é um ano perdido na nossa vida, não é verdade? Então vamos começar a revisão? Bora lá! A nossa revisão começa com uma questão de industrialização brasileira no período do Fernando Collor de Mello e do Fernando Henrique Cardoso. E nós temos que analisar a tabela que vai falar sobre a participação do setor industrial no estado de São Paulo. Ela é dividida em duas datas, em 1980 e em 1995. E essa tabela também está dividida em dois segmentos, a Grande São Paulo e a capital do estado de São Paulo, como primeiro segmento, e o segundo segmento aqui, Campinas, São José dos Campos, Sorocaba e outros municípios. Então vamos analisar aqui os dados. Em 1980, a Grande São Paulo, que engloba o ABC e a região metropolitana de São Paulo, tem ao todo de área industrial, de setor industrial, 64,30%. E a capital, 35,91%, um número bem considerável, né? Já ali na região do interior, Campinas, 15% de área industrial, São José dos Campos, 5% de área industrial e Sorocaba, com 4% de área industrial, compõem aqui o nosso primeiro segmento da tabela. E é claro que os outros municípios, eles têm aqui 11,54%. Né? Já indo para o ano de 1995, a Grande São Paulo tem uma queda do seu setor industrial para 51,70%. E a capital também tem uma queda bem considerável, caindo de 35,91% para 21,94%. E olha só no segundo segmento aqui, as cidades do interior com um aumento do setor industrial em porcentagem, né? Campinas ela vai de 15% para quase 21,5%, olha lá, 21,47%. São José dos Campos tem um aumento de 5% para 8,75%. E Sorocaba tem um aumento de 4% para 5,29%. Os outros municípios, eles perdem aqui um pouco do seu espaço industrial, tá? A fonte desses dados retirados da tabela é da Secretaria da Fazenda do Estado, ok? O enunciado diz assim: com base nos conhecimentos sobre a produção do espaço industrial paulista, assinale a alternativa que melhor interpreta os dados anteriores. A alternativa A: expansão das indústrias da Grande São Paulo para a capital com maior arrecadação de ICM, retração do setor terciário. E o 2 aqui da A: concentração industrial com expansão dos setores secundário e terciário, menor arrecadação de ICM. A B, como ponto 1, desconcentração industrial, expansão dos setores secundário e terciário. E o ponto 2, descentralização industrial e expansão dos setores primários e terciários. A C, o ponto 1 da tabela, desconcentração industrial, expansão do setor terciário. O ponto 2,
Processo de concentração industrial com expansão dos setores secundário e terciário. Aumento da arrecadação do ICM. AD. No ponto 1. Desemprego do setor industrial. Aumento da robotização dos setores secundário e terciário. E o ponto 2. Crescimento dos tecnopolos. Diminuição dos setores primário e secundário com menor arrecadação de ICM. E a alternativa E, expansão das indústrias da Grande São Paulo para a capital, retração do setor terciário. E o ponto 2, concentração industrial, expansão dos setores secundários e terciários. Pessoal, vamos analisar então a questão. A alternativa A, ela está falando sobre expansão da indústria na Grande São Paulo para a capital com maior arrecadação de ICM. É isso que diz a tabela? Então, se nós observarmos aqui, a tabela tem um declínio de porcentagem de indústrias caindo de 64,30% para 51,70%. Ou seja, já estamos anulando a questão A por causa deste número, né? AB, no primeiro ponto, desconcentração industrial, expansão dos setores secundário e terciário. Então vamos analisar aqui, né? No 1, há essa desconcentração industrial ou há um declínio de porcentagem no setor industrial? Então ela acaba sendo errada já logo no primeiro ponto, né? Por quê? Porque há um crescimento do setor secundário? Não, olha só, não há um crescimento do setor secundário, pelo contrário, há uma diminuição do setor secundário, né? Já a C, vamos analisar o primeiro ponto aqui. Desconcentração industrial e expansão do setor terciário. Opa, por enquanto aqui está correto, né? Há uma desconcentração da indústria, ela sai da capital, ela sai da Grande São Paulo e ela vai para o interior e para outros estados também. E há um aumento, é claro, do setor terciário da economia, né? E o ponto 2 aqui, processo de concentração industrial com expansão dos setores secundário e terciário, aumento da arrecadação do ICM. Sim, gente, olha só, se vocês observarem aqui, no 2, ele tem um processo de concentração industrial no interior com a expansão dos setores secundário e terciário. Aqui cabe perfeitamente, deixando a resposta como certa a alternativa C. Vamos analisar as outras por que elas estão erradas, né? AD, desemprego no setor industrial. Na verdade, o gráfico acima ele não mostra que há um desemprego no setor industrial, e sim que há uma diminuição, né, no setor industrial, na participação do Estado de São Paulo no setor industrial. Não necessariamente que haja um desemprego. E sim, pode ter havido, como houve em muitos fatos, né, a questão da migração, né? E a E, expansão das indústrias na Grande São Paulo para a capital. De fato, não é isso que ocorre, porque há uma diminuição aqui de aproximadamente 14% na capital, né, neste período entre 1980 e 1995. E aí, galera, ficou clara essa resposta? Questão difícil, né? Mas eu tenho certeza que a partir desta análise vocês conseguiram chegar à resposta. Vamos então à próxima questão. Já indo para a questão 2 da nossa revisão, que vai cobrar geologia e geomorfologia, mais precisamente os agentes internos, né? Os agentes modeladores internos de relevo, né? O enunciado ele fala assim: no relevo brasileiro, predominam os planaltos e as depressões. As planícies ocupam uma pequena área, localizando-se principalmente. Alternativa A. Nos terrenos de sedimentação antiga, como a bacia do Tocantins-Araguaia. Alternativa B. Nas margens ou várzeas dos vales fluviais e no litoral. Alternativa C. Na região amazônica e na porção central da região sul do país. Alternativa D. Nas bordas da Depressão Sertaneja e do Rio São Francisco. Alternativa E. Nos planaltos e serras residuais na Bacia do Paraná.
Antes de nós fazermos uma análise da questão, é importante nós sabermos o que é um agente interno de formação de relevo, ou mais precisamente, uma força endógena. Pode-se dizer que denominam-se agentes internos as forças que ocorrem dentro da crosta ou vindas do manto como origem variada. Correntes convectivas do magma, pressão do manto, contração da crosta, que vai ocorrer devido ao resfriamento e ao deslocamento dos blocos continentais. Os principais agentes internos são o tectonismo, os abalos sísmicos e o vulcanismo. Então vamos fazer a análise da questão. A alternativa A, ela fala sobre a bacia do Tocantins-Araguaia como processo de sedimentação antiga, né? Na verdade, ela não seria correta, até porque, né, a maioria das planícies elas são ocupadas por várzeas, né? E aqui não cita essa questão, né? Já a alternativa B, ela fala nas margens ou nas várzeas de vales fluviais ou no litoral. Opa, vamos analisar esta aqui. As planícies, elas por serem regiões de deposição de sedimentos, vão se localizar em áreas mais rebaixadas, como as várzeas dos rios e também do litoral. Então nós podemos dizer que a alternativa correta é a alternativa B. Vamos ver porque as outras não estão corretas então. A alternativa C, ela fala da região amazônica e da porção central do sul do país. Na verdade, existem algumas regiões de planície na questão amazônica, né? Mas não tão predominantes quanto no litoral brasileiro, né? A alternativa D fala nas bordas da Depressão Sertaneja e do Rio São Francisco, que também não tem o predomínio da questão de planícies, ok? E a alternativa E, entre os planaltos e serras residuais da Bacia do Paraná. Vale lembrar que, para se ter uma planície, é necessário ter áreas mais rebaixadas, abaixo de 200 metros, como por exemplo no litoral. E nós não estamos falando de uma área litorânea aqui, embora tenha áreas de planície na Bacia do Paraná. Beleza, pessoal? E aí, galera, estão gostando da nossa revisão? Vamos então conhecer a nossa próxima questão. A questão número 3 da nossa revisão, ela vai falar sobre urbanização, né? Cotidianamente, seções de classificados em jornais e placas afixadas em imóveis urbanos ofertam moradias para venda ou locação. No entanto, o problema da moradia no Brasil ainda exige solução. Sobre o tema, é correto afirmar: alternativa A. O problema de moradia nas cidades brasileiras funda-se na procura que é maior que a oferta, ocasionando o aumento do preço dos imóveis. Na alternativa B. Como qualquer sociedade pós-moderna, o ritmo da construção de casas é lento em relação à demanda por compra e locação, ocasionando o problema de moradia. Alternativa C. A alta densidade populacional das cidades, os baixos salários da maioria da população e a apropriação do solo como mercadoria dificultam o acesso à moradia. A alternativa D. O problema da moradia no Brasil foi equacionado e um dos fatos que comprovam tal afirmação é a permanente oferta deste bem para diferentes classes sociais. E a alternativa E. Tal problema de moradia no Brasil é insolúvel, pois oferta e demanda estão espacializadas em diferentes lugares. Antes de nós analisarmos a questão, é importante nós conhecermos como é o processo de urbanização brasileira. O processo de urbanização brasileira tem início no século XX com o êxodo rural. Ou seja, acontece o deslocamento de pessoas do campo para as cidades em busca de melhores condições de vida. É importante lembrar que urbanização é o aumento da população em zonas urbanas comparado com as áreas rurais. Eu vou deixar um link no card acima sobre um vídeo nosso que nós fazemos uma análise sobre o processo de urbanização brasileira. Ele é bem rapidinho, ele tem 5 minutos e vai ajudar vocês muito neste tema que cai muito nas provas de vestibulares e também do Enem, beleza? Então, indo para a análise da questão,
O problema da moradia nas cidades brasileiras funda-se na procura que é maior do que sua oferta. Na verdade, não é essa a questão, né? Nós temos que pensar na questão de favelização. Por quê? O êxodo rural ele trouxe muitas pessoas para os centros urbanos e os centros urbanos eles não estavam preparados para esta quantidade de população, tornando a alternativa A errada, né? Vamos a B aqui então. A B é uma questão que pode confundir vocês. Como em qualquer sociedade pós-moderna, o ritmo de construção de casas é lento em relação à demanda por compra e locação, ocasionando problema de moradia. Na verdade, o Brasil ele tem uma questão de problema de moradia, mas isso não ocorre em todas as sociedades pós-modernas, né? Se nós analisarmos aí os países mais desenvolvidos, eles têm uma industrialização, uma urbanização mais desenvolvida que a nossa. Então, por causa disso, a alternativa B também não é correta, tá? Vamos a C. A alta densidade populacional nas cidades com baixos salários da maioria da população e a apropriação do solo como mercadoria vão dificultar o acesso à moradia. Olha, falando um pouquinho da C aqui. O problema de moradia do Brasil, justamente por causa do surgimento das favelas e cortiços, está diretamente ligado ao inchaço urbano, né? A alta densidade populacional e o desemprego da população que estão de baixa renda, né? Que são populações de baixa renda. Neste contexto, vão surgir duas faces no espaço urbano brasileiro: ofertas de moradia para vendas e locação e, ao mesmo tempo, o surgimento de vilas e também de favelas. E isso, sim, vai trazer uma dificuldade muito grande de acesso à moradia, porque as pessoas elas migram, elas buscam estar muito próximo ao espaço urbano. E pela questão da competitividade, pela apropriação do solo, né, vão dificultar esse acesso à moradia. Ou seja, a alternativa C é a alternativa correta, né? Vamos analisar então as outras duas aqui. O problema da moradia no Brasil, né, foi equacionado como um dos fatos que comprovam tal afirmação é a permanência da oferta desse bem para diferentes classes sociais, né? Na verdade, não é bem isso que funciona, né? Na verdade, a moradia é oferecida para quem tem condições de bancar a moradia. Por mais que haja programas, né, governamentais em relação à moradia, as pessoas elas querem morar nos centros urbanos, então acaba tendo essa desigualdade aí, né? E a alternativa E está dizendo que o problema da moradia no Brasil é insolúvel, né? Porque a oferta e a demanda estão espacializadas em diferentes lugares. Pelo contrário, né? O problema da moradia do Brasil ele pode ser solúvel, principalmente se houver uma organização, tá? Então a alternativa correta mais uma vez aqui, a C. Entenderam a questão? Realmente não é fácil. Então eu espero que vocês estejam aproveitando. Deixem aqui o comentário embaixo para que nós possamos entender como é que está o progresso de vocês, beleza? Vamos para a próxima questão? Outra questão falando de geologia e geomorfologia sobre agentes modeladores internos. Eu vou deixar para vocês no card acima um vídeo que nós fizemos falando sobre relevo. E neste vídeo de relevo, nós explicamos diretamente o que é um agente modelador interno, o que é um agente modelador externo, que vai despencar nas provas da UEL, beleza? A estrutura geológica do Brasil ela é composta por escudos cristalinos, muito antigos, de rochas antigas e resistentes que originaram planaltos e algumas depressões, compondo 1/3 do território nacional. A2. Bacias sedimentares compostas de rochas sedimentares que originaram as planícies, planaltos sedimentares ou depressões ocupando cerca de 64% do território brasileiro. A3. Dobramentos modernos que originaram planaltos e relevos montanhosos, formados no terciário ocupando cerca de 30% do território nacional. E A4. Escudos cristalinos recentes, E A4. Escudos cristalinos recentes, pouco desgastados. E A4. Escudos cristalinos recentes, pouco desgastados, processos erosivos. E A4. Escudos cristalinos recentes, que foram pouco desgastados por processos erosivos,
que deram origem às formas de relevo no qual predominam os planaltos montanhosos distribuídos por quase todo o território nacional. Aí nós temos que avaliar aqui quais seriam as alternativas corretas. A1 e A2, A1 e A4, A3 e A4, A1, A2 e A3 e A2, A3 e A4. Vale lembrar, estudante, que os agentes internos são aqueles que modelam o relevo a partir de 3 pontos, né? Do tectonismo, dos abalos sísmicos e também, é claro, do vulcanismo. Vamos avaliar então, alternativa por alternativa, para que nós possamos chegar então qual seria o correto aqui na história. O relevo brasileiro ele é formado por escudos cristalinos muito antigos de rochas rígidas e resistentes que originaram planaltos e algumas depressões, compondo 1/3 do território nacional. Sim, exatamente, o relevo brasileiro ele é composto por escudos cristalinos. A frase número 2, por bacias sedimentares compostas de rochas sedimentares que originaram as planícies, planaltos sedimentares ou depressões, ocupando cerca de 64% do total do país. Exatamente, o Brasil ele tem nas suas bacias sedimentares as rochas sedimentares que vão desenvolver as planícies e, é claro, também os planaltos. E entre essas planícies e planaltos, as depressões. E ocupando aí quase 2/3 do território brasileiro. Então a 2 também é correta. Por consequência, já eliminamos aqui a alternativa C, a alternativa E e também a alternativa B. Então ficou fácil da gente poder chegar à resposta aqui, né? Se a terceira estiver correta, eliminamos a A e deixamos a D como correta. Se ela estiver incorreta, deixamos a A como alternativa correta. Vamos ver aqui. Dobramentos modernos que originaram planaltos e relevos montanhosos, formados no terciário ocupando 30% do território nacional. A alternativa aqui, a frase 3, ela é errada. Por quê? Porque quando nós falamos de dobramentos modernos, nós temos que lembrar de vulcanismo. E o Brasil, por ter vulcões, mas eles não serem ativos, por não haver falhas e o Brasil estar no meio de uma placa tectônica, a placa sul-americana, não vai haver dobramentos modernos, e sim um relevo muito antigo e um relevo muito desgastado. Ou seja, a alternativa correta aqui é a alternativa A, né? Já porque a 4 também se torna errado, porque os escudos cristalinos não são recentes, e sim eles são antigos, ou muito antigos, como fala na frase 1. Ok, pessoal? E aí, estudantes, gostaram de conhecer um pouquinho como é a análise da prova da UEL? É importante vocês compartilharem esse vídeo com os amigos, pois chegar neste vestibular sem um conhecimento prévio, com certeza vai trazer enormes dificuldades para vocês, né? Então não deixem de curtir e compartilhar nosso canal. É muito importante não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós fazemos como este, maior a democratização do conhecimento. Beleza, pessoal? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos!